Há sentimentos que não precisam ser ditos para existirem. Alguns amores não se declaram porque nascem em um território onde as palavras perdem o sentido. O amor silencioso é aquele que se manifesta na atenção, na presença constante, nos pequenos gestos que muitas vezes passam despercebidos. Ele não é falta de coragem nem fraqueza emocional. É apenas uma forma diferente de sentir. Uma que não busca reconhecimento, mas significado. Nem todo amor é feito para ser vivido externamente. Alguns surgem apenas para revelar algo dentro de nós, para mostrar o que ainda não compreendemos sobre nossas próprias emoções. E talvez seja por isso que o amor não dito é tão difícil de esquecer. Ele permanece dentro, como uma lição que o tempo tenta decifrar. Grande parte das nossas experiências afetivas não nasce da razão, mas do inconsciente. É nesse espaço invisível que estão guardadas nossas memórias mais antigas, os padrões que repetimos sem perceber, as feridas que moldam nossas escolhas. Por isso, muitas vezes nos sentimos atraídos por alguém sem entender o motivo. Há algo além da aparência, da conversa ou da afinidade. É uma espécie de reconhecimento interno, um encontro entre inconscientes. Cada relação que vivemos é também uma forma de espelho. Ela reflete aquilo que está ativo dentro de nós. Quando alguém desperta emoções intensas, sejam boas ou dolorosas, é sinal de que tocou em algo profundo. E compreender isso é essencial, porque o amor, em suas diferentes formas, é um instrumento de autoconhecimento. Ele nos mostra quem somos e o que ainda precisamos integrar. Mas o amor, quando nasce da projeção, pode se tornar uma ilusão. Projetar significa ver no outro aquilo que existe dentro de nós, mas ainda não conseguimos enxergar com clareza. É quando amamos mais a ideia do que a pessoa. O outro se torna o espelho onde refletimos o que desejamos ser ou o que falta em nossa própria vida emocional. Por isso, muitas paixões intensas terminam de forma abrupta. O que se amava não era o outro, mas a imagem que o inconsciente criou. Essa percepção costuma ser dolorosa, mas também libertadora. Ela nos permite diferenciar o amor real da fantasia que projetamos. Quando a projeção se desfaz, a pessoa que está diante de nós deixa de ser o ideal e passa a ser humana, imperfeita, contraditória e real. E é nesse ponto que o amor verdadeiro pode começar. Quando enxergamos o outro como ele é, não como gostaríamos que fosse. A dificuldade de amar, muitas vezes, vem do contato com a nossa própria sombra. A sombra é o conjunto de aspectos que negamos ou reprimimos. O medo, a raiva, o orgulho, a vulnerabilidade. Quando o amor desperta essas partes ocultas, sentimos desconforto. Preferimos recuar do que encarar o que o sentimento revela. Por isso, muitas pessoas amam em silêncio. O silêncio se torna uma forma de proteção. Amar significa se expor. E a exposição desperta medo de rejeição, de perda, de não ser suficiente. O inconsciente cria barreiras, racionalizações, desculpas, mas o que é reprimido não desaparece, apenas muda de forma. Transforma-se em saudade, em lembrança, em sonho. Toda emoção não expressa continua existindo no inconsciente, buscando um caminho para ser reconhecida. E compreender isso é o primeiro passo para não deixar que o medo defina como vivemos o amor. Há situações em que a experiência amorosa parece ultrapassar o acaso. Coincidências se repetem, mensagens chegam na hora certa, encontros acontecem de maneira improvável. Jung chamou esse fenômeno de sincronicidade, quando o mundo externo reflete o que está acontecendo no nosso mundo interno. Esses sinais não são mágicos, mas simbólicos. Eles indicam que há um sentido inconsciente operando por trás das aparências. Muitas conexões humanas têm esse caráter. Surgem no momento exato em que precisamos aprender algo. Nem sempre isso significa que a relação deva se concretizar. Às vezes, a função do encontro é apenas despertar, provocar crescimento, trazer consciência. O amor pode ser um espelho ou um professor. E nem todo aprendizado precisa se transformar em uma história a dois. O importante é perceber o que a experiência veio revelar sobre nós. Mesmo quando tentamos disfarçar o que sentimos, o corpo fala. Os gestos, os tons de voz, o olhar,
Tudo revela o que a mente tenta esconder. Isso acontece porque o inconsciente se comunica através do corpo. Quando há conexão emocional entre duas pessoas, elas começam a se espelhar de forma inconsciente. A voz muda, os movimentos se sincronizam, os olhares se encontram com frequência. Esse espelhamento é natural e indica sintonia afetiva. Mas o mais importante é entender que esse processo não depende de intenção. Ele ocorre quando há reconhecimento interno, quando uma parte da psique responde à presença do outro. O corpo se torna assim uma ponte entre o que é consciente e o que é inconsciente. Por isso, mesmo o amor não declarado pode ser percebido. Ele se manifesta nas entrelinhas do comportamento, naquilo que não pode ser controlado. O olhar, em especial, é uma das expressões mais diretas do inconsciente. Ele entrega o que o ego tenta esconder. Um olhar prolongado, um desvio repentino ou um brilho súbito podem revelar sentimentos que a pessoa ainda não reconhece conscientemente. O olhar é uma forma de linguagem emocional. Ele transmite presença, desejo, admiração, cuidado. E quando duas pessoas compartilham esse tipo de olhar, criam uma comunicação silenciosa, mas profundamente significativa. O amor silencioso se expressa justamente nesses detalhes, nos gestos que não são planejados, nas ações pequenas mas consistentes. Porque o amor autêntico não precisa ser dramatizado. Ele se mostra na constância, na atenção, na disposição de estar presente. O olhar, nesse sentido, é a lembrança de que o inconsciente sempre fala, mesmo quando a boca se cala, existe. No entanto, um paradoxo inevitável. Quanto mais verdadeiro é o amor, maior é o medo que ele desperta. Quando alguém nos toca profundamente, sentimos ameaça à nossa estrutura emocional. O inconsciente ativa mecanismos de defesa. Afastamento, racionalização, indiferença aparente. Não é desinteresse, é medo. O amor mexe com o controle, e o ser humano teme o que não pode dominar. É comum que pessoas com medo de intimidade se afastem justamente quando a conexão se torna significativa. Outras, com medo da perda, tentem se fundir ao outro. Em ambos os casos, o medo está no centro. Mas o amor só amadurece quando conseguimos lidar com essa vulnerabilidade. Amar é correr riscos. O risco de perder, de mudar, de ser transformado. Evitar o amor para não sofrer é, no fundo, uma forma mais lenta de sofrimento. Outro ponto essencial é distinguir amor de apego. O apego se alimenta da falta. O amor nasce da presença. O apego quer controlar, o amor permite. Quando confundimos os dois, criamos relações baseadas em dependência e medo. Queremos garantir o afeto, possuir o outro, impedir a mudança. Mas o verdadeiro amor não exige permanência, exige verdade. Ele compreende que o outro não nos pertence, que cada um é livre para seguir o próprio caminho. Quando há amor real, há também respeito pela individualidade. Isso não significa frieza, mas maturidade emocional. Amar de forma consciente é permitir que o outro seja quem é, e continuar amando mesmo assim. O amor saudável não é o que se impõe, mas o que se oferece. E é nesse espaço de liberdade que o sentimento se torna mais genuíno e duradouro. Amar em silêncio, no fim, é uma experiência transformadora. Porque o que fica guardado nos obriga a olhar para dentro. O amor não vivido mostra o que ainda não compreendemos sobre nós mesmos. Ele traz à tona carências, medos e idealizações. E quando conseguimos olhar para isso sem fuga, transformamos o sentimento em aprendizado. O amor não correspondido, ou aquele que nunca foi dito, não é inútil. Ele cumpre uma função psíquica. Revela aspectos do nosso inconsciente que precisavam ser integrados. O importante é não ficar preso ao "e se". Tudo o que o amor desperta tem um propósito. Mesmo quando o outro não fica, a experiência deixa marcas de crescimento. A verdadeira libertação não está em esquecer, mas em compreender. O amor, mesmo quando termina em silêncio, é um processo de individuação. Uma forma de nos tornarmos mais inteiros, mais conscientes, mais humanos. O amor silencioso, portanto, não é um erro nem um fracasso. É um espelho. Ele mostra a profundidade das nossas emoções, os limites do nosso medo e a força da nossa capacidade de sentir.
Alguns amores chegam apenas para acender a consciência, outros para nos ensinar a coragem de dizer o que ficou preso. Mas todos, sem exceção, têm um papel na construção de quem somos. O inconsciente não desperdiça experiências. Cada emoção, mesmo a que não se concretiza, tem um sentido simbólico. E talvez o maior aprendizado do amor silencioso seja este: compreender que amar é, antes de tudo, um caminho de autoconhecimento. Porque no final, toda relação que vivemos, todo sentimento que nos atravessa, nos conduz a um mesmo destino: o reencontro com nós mesmos. Se essas reflexões tocaram algo dentro de você, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe nos comentários o que mais te fez pensar. Sua história pode inspirar outras almas que, assim como você, buscam vínculos mais profundos e uma vida mais autêntica.